Hoje eu tô tão feliz que além de parecer, passei até um batonzinho pra ver vocês, hein? Que dia maravilhoso! Hoje eu consegui acertar muito na leitura, entender o momento que tava de alta, entender o momento que tava de queda, para fazer as melhores entradas, consegui surfar muito bem. Hoje eu atingi minha meta diária de pontos com muita facilidade, tô muito contente. Bora pro vídeo ver como foram essas entradas? E aí, aqui é Gi Carvalho e esse é o canal Trajetória Trader, onde eu divido com vocês o meu dia a dia no mercado financeiro, principalmente no day trade. Se você está chegando agora no canal, se inscreva, ative as notificações para ficar ligado em tudo que acontece por aqui. Enquanto isso, bora ver o que eu aprontei hoje. O dia foi bom demais. Eu acho que eu vou bugar a cabeça de vocês com algumas explicações, mas vamos lá, porque a gente não tá aqui para brincadeira, não é mesmo? Eu vou começar pelo dólar, que vai ser mais fácil para eu falar com vocês, para depois eu ir para o mini índice. Então vamos lá. A questão aqui é a seguinte: hoje eu fiz duas operações, deu esses 34,5 pontos. Eu não fiz cruzamento de média, eu fiz um outro tipo de operação, eu vou explicar para vocês por quê. Eu vou colocar num renco menor, para ficar até mais fácil para explicar isso. Então, o que acontece? Quem acompanha a abertura viu que hoje o dólar abriu com um gap gigantesco com tudo que estava acontecendo nas outras bolsas por aí, né? Então, ele já abriu com um gap gigante. Então, qual foi a minha leitura? Eu sempre operava um ZR, que era um renco maior, tinha um stop maior, então eu me sinto confortável. Ele abriu numa região de preço bem alta, com uma forte possibilidade de fazer uma correção. Eu optei por arriscar um trade dentro do meu gerenciamento. O que eu fiz? Eu coloquei num renco maior, esperei a primeira reversão do movimento. O 15R, como é um renco maior, eu fiz a minha entrada assim que fez essa primeira reversão. Então ele teve abertura com gap completo. Aí eu esperei fazer um martelo de baixa. Quando fez o martelo de baixa, eu fiz a minha entrada. Ah, mas você tinha um alvo? Não exatamente. Eu fiquei acompanhando pelos rencos menores para ver a movimentação que estava sendo feita. E optei por deixar o trade andar. E esse trade andou e me pagou. Eu saí dele na primeira reversão, que aí eu deixei a minha proteção, que ele chegou a pagar 40 pontos. Eu acho até que eu tinha deixado gravando o vídeo, depois eu vou ver se ele travou ou não. Se ele não travou, depois eu subo no short só para vocês darem uma olhada. Pelo menos dessa primeira eu coloquei. Então eu fiz a minha entrada aqui. E quando ele fez essa reversão, eu saí do trade. Então, ele chegou a dar, olha, quase 40 pontos. E quando ele fez essa reversão do box, eu saí. Então, eu saí com 20 pontos nessa operação. E aí, ficou o dia inteiro, eu não fiz mais nada, porque afinal, eu já tinha dado 20 pontos, que teoricamente é a minha meta no dólar. E quando ele fez esse novo movimento, formando um topo duplo, eu fiz novamente a entrada, considerando o mesmo ponto. E entrei novamente aqui. E também entrei e saí na primeira reversão, o que deu esses 14,5 pontos, fazendo assim com que no dólar eu tivesse feito essa operação. É um outro tipo de operacional, não é o de cruzamento, mas fazendo uma análise mais macro, então eu fiz essa operação. Então foi bem tranquilo. Agora no índice, vamos para ele, que aí vocês não vão entender muito bem, mas eu vou tentar explicar para vocês entenderem qual foi a minha análise hoje. Primeira coisa, tinha notícia às 9h30, então eu fico de fora até passar a notícia, passar o resultado da notícia. De toda forma, como aconteceu no dólar, abriu com gap de baixa gigantesco, né? O viés inicial mais baixista, acompanhando as bolsas de fora. A minha análise foi, antes da notícia eu não faço nada, e de fato eu não fiz nada, eu fiquei totalmente de fora. Quem entrou ficou tomando alguns stops, provavelmente. Eu nem cheguei a analisar. Aqui andou 100 pontos apenas, aí para baixo também. É assim, eu sempre falo para vocês. Existem operacionais de notícia, que é operar a volatilidade. Mas para isso, primeiro você tem que ter uma boa garantia, tem que ter uma boa margem, porque você precisa ter financeiro para segurar a vol, que não é pequena. Então,
não adianta tentar operar notícia se você tem um capital pequeno e não sabe o que fazer. Eu não opero notícia, não com cruzamento de médias pelo menos, eu prefiro ficar de fora porque não funciona, perde racional do operacional. Então eu não fiz nada, quem fez teria tomado um stop aqui na venda, teria tomado outro na alta, aí aqui teria dado bom. E aí, aqui, esse é um trecho que eu, apesar de não ter operado, eu vou falar que é o que eu sempre falo para vocês. Tem que ficar de olho. Hoje uma pessoa até me questionou com relação qual é a leitura que eu faço da VWAP. A maioria deve saber, mas eu vou reforçar. A VWAP, ela pega eu uso a VWAP diária, então ela pega o resultado, vamos dizer assim, de forma mais fácil. Aonde teve briga no dia anterior, não o ponto, mas ele pega os dados, as informações de máxima e mínima, juntando com o volume, então ela é muito parecida com o pivô, só que ela pega o volume transacionado para chegar nesse preço. Então a VWAP é um ponto muito forte, principalmente porque existem operacionais de VWAP. Então é um lugar que vai ter resistência, é um lugar que ele vai segurar. Então eu não entro em operação que a VWAP esteja no caminho do gain, salvo as exceções. Quais são elas? Eu já tô com burro na sombra, já fiz os meus pontos todos, se estopar tá tranquilo, tá dentro, aí quer arriscar, porque acha por alguma razão que ali é uma boa oportunidade, ok, caso contrário não. Então aqui, primeiro, vamos lá, a gente tá aqui com um movimento de queda, eu tô tendo topos mais baixos que o topo anterior, isso me indica queda. Então, para eu fazer a compra aqui, é bem mais arriscado, porque pode ser só um pullback, só um respiro para continuar caindo. Então, é sempre mais arriscado. E, além de tudo, tinha VWAP aqui para atrapalhar. Então, não era para ficar operando aqui. Aí, eu fiz a minha primeira entrada, porque eu analisei esse movimento, achei que já estava num ponto mais seguro e fiz a minha primeira entrada. E pagou aqui 300 pontos. Essa primeira entrada eu fiz com um contrato só, para entrar ali com mais tranquilidade, com segurança. E a partir daqui, algumas operações eu fiz com 2 contratos. Aí aqui fez esse movimento de alta, aí logo na sequência fez essa queda. Tem muitas pessoas que falam, poxa, hoje eu terminei o dia negativo. Qual que é o problema? Tá sendo as entradas. Tá entrando nessa região ruim, tá chegando no seu gerenciamento de risco, tendo que parar de operar. E aí fica de fora das operações boas. Então, é sempre bom dar uma olhada, ver como... Não é só... É o que eu falo. Quer entrar em todos os cruzamentos? Você tem que fazer todos. Literalmente. Não alguns. Tem que fazer todos. Que aí você vai terminar o dia positivo. Mas se você tem uma margem de gerenciamento muito limitada, você tem que ser mais analítico. Tá fazendo um movimento de queda, tá fazendo topos mais baixos, tá me indicando queda, ainda não tá me indicando alta. Quando que você acha que começa a subir? Quando começa a fazer fundo mais alto que o fundo anterior. Igual aqui, ele até chegou a fazer. Aqui eu tinha fundo mais baixo que o fundo anterior, queda. Aqui, o fundo mais alto que o fundo anterior. Só que o que eu tenho no meu caminho? A VWAP muito pertinho, então não é interessante. Aí aqui começou de novo, fundo mais baixo que o fundo anterior. Aqui novamente fundo mais alto. E agora, a VWAP está em qual distância? Agora a VWAP está uns 200 pontos. 200 pontos dá para buscar. Ainda que ele segure na VWAP, eu consigo proteger 100 pontos para ver se ele dá aquelas batidas na VWAP e rompe e tento estender o trade, que foi exatamente o que eu fiz. Então, aqui eu já fiz a minha entrada porque eu tinha um fundo mais alto, me indicando uma reversão de tendência, e fiz a minha entrada e foi ok. Aí aqui foi na venda, eu continuo abaixo da média de 200. Então as operações mais seguras são as de venda. E ok, tranquilo, foi aqui. Essa operação de alta aqui, quem entrou pode até ter feito um gainzinho, eu não quis entrar. A VWAP estava muito pertinho, eu estava vindo do movimento forte de queda. Não estava me sentindo confortável ainda em achar que esse movimento de verdade agora ia subir, então preferi não fazer e continuei apostando na queda, que a queda para mim continuava mostrando mais força. Aí fiz essa nova entrada aqui na venda, né? Mais 200 pontinhos, chegou pertinho de estopar, eu acho que foi 155 pontos mais ou menos,
e aí pagou, tanto que eu não quis segurar mais, se tivesse segurado teria dado mais pontos, mas eu saí só com os 200 pontos, para não correr risco de devolver. Deixa eu até ver aqui, quanto, ó, ele andou 151 pontos, eu acho que foi 155 pontos. Se eu tivesse feito só proteção, só deixado o stop posicionado e descido, teria dado 400 pontos, mas eu não fiz isso aí com 200 pontos porque ele ficou titubeando aqui. Aí aqui é onde que começa a parte que vocês não vão entender. Muito bem, eu tenho certeza que, me ensina, me explica como é isso, mas eu prefiro que vocês andem com calma. Muitos ainda não têm o hábito com Renko, não sabem exatamente como ele funciona, vocês vão acabar confundindo tudo quanto é entrada, querer fazer tudo junto, e eu não quero me sentir, como que eu posso dizer, com a transferência de responsabilidade para mim, sabe? Porque normalmente o que acontece. Se ganha, porque você ganhou porque você é bom. Se você perde, foi porque alguém te mostrou na internet e você foi fazer igual. Então aqui teve o cruzamento, entrei, busquei 200 pontos, o movimento me mostrando que estava forte e eu já de fora. Então o que eu começo a fazer a partir daqui? Não olhar para cruzamento e olhar para a operação de pullback. Eu vou falar sempre pullback, porque fica mais fácil do que eu ficar falando pullback, retração. Pullback, então, para vocês entenderem que é um retorno à média para continuar o movimento. Então, eu fiz a minha entrada aqui, peguei 200 pontos, saí da operação, me tirou na proteção. Aí, o que eu fiz a partir daqui? Vou tirar essa bolinha daqui para vocês entenderem. Fez o movimento, ele andou 3 boxes para baixo, não rompeu a média de 21 e fez um martelo de alta. Eu fiz a minha entrada aqui e surfei o movimento de novo e peguei mais 400 pontos. Mesma coisa aqui. Ele fez um movimento de alta, ele fez um movimento aqui até um pouquinho mais perigoso porque ele andou muito. Normalmente 2, 3 boxes aqui é top. Volta 2, 3 boxes e faz a reversão, que é legal. Mas como, novamente, ele tinha aqui a VWAP, a média de 200, dando uma segurada, quando ele bateu e fez esse martelinho de alta aqui... Deixa eu aumentar o tamanho desse trem aqui. Quando ele fez esse martelo de alta, vou entrar de novo, e entrei de novo aqui, só que ele andou pouquinho e voltou. Peguei só 100 pontos. Quando ele voltou aqui, eu falei, eu acho que agora a força vendedora... Porque quanto menor o movimento vai ficando, a força daquela direção vai reduzindo. Então, aqui a força compradora estava dando uma reduzida. Aí, eu usei o cruzamento para fazer essa entrada. Ele chegou a andar, mas... eu deixei a proteção, porque eu tô fazendo algo que eu sei que tá um pouquinho mais arriscado. Eu tinha ali a VWAP e a média de 200 para me atrapalhar. Então, quando ele andou um pouquinho, eu coloquei a proteção, ele me tirou na proteção. Ó, ele andou, deixa eu ver aqui. Eu fiz a minha entrada aqui em cima da VWAP. Aí ele voltou, que é o que eu falo, que a VWAP segura muito. Ele voltou quase estopando. Não, deixa eu ver. Não, aqui que ele me tirou, nessa proteção. Eu entrei... e já coloquei a proteção nos 25 pontos, ele já me tirou. Eu entrei naquela operação, tipo, se andar bem, se não andar, me tira e pronto. Então, me tirou com os custos. Aí, aqui, novamente, entrei pelo cruzamento, peguei 400 pontos. E aqui, novamente, entrada no pullback. Ele fez o movimento. Aqui, ele já estava até começando a confirmar um pullback, mas como ele voltou pouquinho, eu preferi não entrar. E aí, quando ele fez essa reversão aqui, eu me senti mais confortável, porque ele rompeu as médias, bateu na média de 21 e fez um martelo de alta. Eu fiz a minha entrada aqui e peguei 300 pontos aqui nessa subidinha aqui. Aí, aqui eu fui fazer a mesma coisa, me tirou com 25 pontos, fiz a minha entrada aqui, mas ele já voltou e me tirou na entrada. Porque aí, quando eu faço isso, que é algo um pouco mais arriscado, eu não vou deixar voltar tudo para me estopar com 160 pontos. Aí, novamente, ele tá fazendo esses pullbacks e não tá tendo força, então agora provavelmente ele vai fazer a queda. Tinha subido bastante, tem aquela questão que eu sempre falo, quando faz um movimento longo, a primeira tentativa normalmente falha, mas como ele vinha fazendo várias tentativas aqui, eu confiei que ele pudesse cair e que não queria estar de fora, mas aí me estopou com 160 pontos. Aí continuei aqui fazendo as minhas entradas, eu acho que essa aqui foi a última.
Aí essa daqui eu fiz a entrada no cruzamento, peguei 700 pontos e surfei o movimento. E aí depois disso eu falei, não, tá bom, porque 4.600 pontos, a minha meta de pontos diária é de pelo menos 2.000 pontos. Isso é o que eu tento buscar todos os dias. É claro que tem dia que não dá, só que também hoje estava dando muitas oportunidades, eu não ia, não, deu 2.000 pontos, eu não vou operar mais. Eu não penso assim. O que eu faço, até para vocês entenderem, eu tenho uma meta de pontos, igual eu tenho uma meta de pontos no dólar de 20 pontos. Se eu passar dessa meta, o meu limite de perda é não perder mais que 20 pontos. Então, o meu limite é ficar com os 20 pontos. Então, igual hoje no dólar, eu já tinha feito 20 pontos, eu fiz mais uma entrada, não deveria ter feito se fosse pensando em respeitar o meu plano diário, que é de 20 pontos. Mas como foi uma oportunidade muito boa, eu entrei com um stop curto para se voltasse eu não ter perda significativa. E a mesma coisa no índice. A minha meta é de 2.000 pontos diária. A partir daí, o que eu ganhar tá ótimo. Só que eu me limito a, se eu tomar stop, não posso perder os 2.000 pontos que eu consegui. Porque eu tenho que ficar com pelo menos a minha meta diária. E com isso vai me dando possibilidade de buscar mais. Eu tentei, sei lá, tô com 3.000 pontos. Um exemplo, tô com 3.000 pontos. Eu sei que eu posso fazer outras operações até esses 3.000 pontos virar 2.000 pontos. Disso não passa. Se chegar nisso, eu saio da operação, paro de operar e termino meu dia. Então isso vai me dando possibilidade de continuar operando sem colocar em risco a minha meta diária. Claro que vai ter dia que eu não vou alcançar a meta diária, esses dias que ganha mais cobre. Mas no dia que eu ganho, por quê? Isso para entrar em operações bem claras, operações que estão te dando uma possibilidade de entrada, para também não colocar em risco à toa. Aí vocês vão me perguntar, mas qual foi a análise para a partir desse momento você começar a fazer as entradas no pullback e não nos cruzamentos? Eu vou tirar, deixa eu limpar esse estudo aqui para eu conseguir mostrar. Que aí fica melhor. Pronto. Então, eu vou dizer para vocês por que eu comecei a fazer as entradas nesse momento nos pullbacks e não somente no cruzamento. Eu tinha uma... Deixa eu deixar o gráfico pequeno que fica mais fácil para mostrar. Eu vinha de uma estrutura de queda. A partir do momento que eu tive essa alta, ela rompeu esse topo aqui. Essa minha estrutura de queda passou para uma estrutura de alta. Então, eu passo a olhar para a alta com bons olhos. Mas o que aconteceu na sequência? Caiu de novo e voltou para uma estrutura de queda. Então, aqui eu vou, porque ele rompeu o fundo que tinha mais baixo e volta para uma estrutura de queda. Então, eu passo a olhar mais para as quedas nesse ponto. E, de novo, aqui, ele rompeu a estrutura, mudando para uma estrutura de alta, porque ele rompeu novamente o topo mais alto que tinha dessa região. Lembrando, como a gente faz day trade, é óbvio que eu não vou olhar períodos longos, eu tenho que olhar o período curto, que é o que eu estou operando. E a partir daqui, ele começou a me sinalizar que a estrutura agora era de alta. Então, eu fiz o cruzamento. Ou eu arrisco esticar todo o meu trade, igual aqui, fazer a minha entrada aqui embaixo e deixar meu stop aqui para pegar toda essa subida que teve, né? Cadê aqui? Pegar toda essa subida que teve, poxa, subiu 1.500 pontos. Mas aí você tem que ter estômago para, subiu 900 e poucos pontos aqui, voltou para 400. Aí sobe, volta. Então é mais complicado. Então eu me senti mais confortável em sair e voltar. Sair e voltar. Mas vai pagar mais custos? Mas eu opero pequeno, então não é um custo absurdo pelo número de pontos que me possibilita. Então foi por isso que nesse momento eu resolvi fazer as entradas por pullback, não somente pelo cruzamento. Inclusive, até vocês vão me perguntar, mas como você se sente mais confortável para fazer essa entrada? Eu tenho um layout que é de pullback, que é um outro tipo de operacional, que eu também opero, que eu também uso, que eu sei que vocês verem, vocês vão falar, me ensina, me mostra como é. Eu faço a minha entrada com base no histograma, o histograma me dando a entrada, eu faço essas operações. Igual aqui,
onde eu falei para vocês que eu comecei a entrar por pullback, aqui, a hora que o histograma me deu as entradas, ficou mais claro que eu poderia arriscar fazer os pullbacks nessa região, porque ele já está numa região boa para compra e não mais para venda. Então, a partir daqui, eu consigo ficar acompanhando e olhando para ver se eu tenho boas oportunidades. Mas isso aqui é coisa para um futuro. Senão, vocês vão embolar as coisas todas e vão ficar perdidos no que fazer. Mas é isso, esse vídeo ficou longo demais. É que hoje eu fiquei muito contente com o resultado, porque essa semana, né, ontem tava chatinho, os dias têm sido mais morninhos, mas hoje deu boas possibilidades. Eu insisto em dizer para vocês, filtrem melhor as entradas, não fique clicando uma vez atrás da outra. Tem gente que eu sei que entra no cruzamento, vira de novo, cruza de novo, e fica o tempo todo fazendo isso. Em 30 minutos já acabou com o gerenciamento, não pode mais operar. Entre com mais tranquilidade, fez uma entrada, ela deu bom, espera um pouquinho, não entra na outra já na sequência. Mesmo que você perca aquela operação e seja uma operação boa, espera uma outra oportunidade, dá mais espaço, até para o emocional ficar tranquilo, porque esse negócio de cruzou para cima, cruzou para baixo, cruzou para cima, cruzou para baixo, você fica naquela ânsia de recuperar o loss do outro, e aí você toma outro, aí a sua análise já vai para o espaço, porque você não está mais motivado motivado não, você já não está sendo mais influenciado pela leitura técnica, você está pela vontade de recuperar o loss que você levou. Loss passou, acabou, aconteceu. Aquele dinheiro você não recupera. Aquele dinheiro já foi. Se você fizer um gain, é outro dinheiro. Aquele dinheiro que você perdeu já foi. Aquele você não vai recuperar. Não fica com esse negócio na cabeça de eu tomei um loss, eu tenho que recuperar o loss. Não, aquele passou. Faz uma nova operação com uma outra cabeça, porque isso vai te ajudar a pensar para frente. Não ficar pensando e remoendo no que passou. Um dia ruim passa, tem um outro. E a gente tem que sempre ter o papel de analisar o que a gente pode melhorar. Identificar os nossos erros, as nossas falhas, para ir melhorando a cada dia. E é o que eu sempre digo, quanto mais tempo de tela no operacional, seja qual for, você vai sempre filtrando mais, vai sempre melhorando, a sua análise vai ficando melhor e cada vez você vai tendo resultados melhores. Então, hoje o que eu tinha para mostrar das operações é isso. Agradeço quem assistiu esse vídeo até o final, sei que acaba às vezes ficando bastante cansativo, mas eu estou à disposição para qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.